Olá galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, estamos voltando com o nosso curso de C Sharp e hoje é o seguinte, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre métodos. Os métodos são muito parecidos com as funções do PHP, que a gente utiliza ele para passar parâmetro, receber um retorno, ou às vezes ele não tem um retorno. Então eu deixei aqui 3 imagens explicando um pouquinho, sabe, coisa bem simples, bem superficial sobre métodos, mas que vai te dar uma base muito sólida para você entender como que ele funciona. Então eu tenho aqui um método público, ele se chama compare e retorna, e aqui nessa parte aqui eu tenho ele public bool, que seria um método público com retorno booleano, que se chama compare e retorna. Aqui no lugar de bool poderia ser void, só que o void ele não tem retorno. Agora, quando eu coloco aqui, por exemplo, um tipo booleano, um tipo string, um tipo inteiro, um tipo double, qualquer tipo de dado aqui, eu sou obrigado a retornar aquele tipo de dado específico que eu estou colocando aqui. Então, então essa é a assinatura do método. O tipo dele, se ele é público ou privado, o que ele vai retornar e o nome do método. E logo após a gente tem a assinatura dele, que seria as variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma string, que é o cor parâmetro, ou seja, a cor que vai vir por parâmetro. Eu tenho um inteiro, que é o código que vai vir por parâmetro, e tem um double, que é a velocidade máxima vindo por parâmetro. É aquele mesmo exemplo da classe do carro que eu falei na aula passada. E aqui a gente tem todas as variáveis que a gente passa por parâmetro, ela fica toda disponível dentro do nosso método. Logo após eu tenho um exemplo aqui mostrando que a minha string cor parâmetro ela está disponível aqui como cor parâmetro, atribui azul para ela, o meu código parâmetro atribui 5 e a velocidade máxima 190 km/h. Então essa daqui são as strings que estão disponíveis. Então, a gente vai ver isso daqui na prática, tá? Aí logo após eu ter minhas strings, saber que eu tenho as minhas strings disponível, eu vou mandar o retorno para o meu método. Ou seja, aqui eu peguei o seguinte, esse código é o código encapsulado. Assim, eu fiz uma coisinha errada nessa imagem, mas não tem problema. Aqui no caso seria a cor encapsulada comparada com a cor que vem do parâmetro e o código encapsulado comparado com o código que vem por parâmetro e a velocidade máxima. No caso aqui eu comparei os dois códigos, ia dar pause aqui, porque eu não estava comparando a cor. Mas não tem problema. Então eu coloquei um teste lógico e falei que se esse teste lógico for verdade, ele me retorna verdadeiro, senão ele vai me retornar falso. Sabendo disso, como se trabalha com métodos, eu deixei aqui os objetivos de hoje, que é a gente trabalhar com a parametrização de métodos, utilizar a cláusula return, a cláusula out e a cláusula ref para retornar valores. O ref, diferente do return, é que ele envia e recebe valores, e o out também. A diferença entre o out e o ref é que um você precisa inicializar ele e o outro não. Então vamos lá começar na nossa classe. Eu já vou selecionar todo esse código aqui, ó, até essas strings, menos o meu objeto aqui em cima, e vou deixar ele comentado. E vou dar um espaço aqui no canto e a gente vai programar aqui. Então vamos lá, vamos para a nossa classe principal. Já deixei ela toda certinha aqui, separei o construtor das propriedades privadas e das propriedades encapsuladas, e aqui embaixo a gente vai colocar os nossos métodos. O nosso método inicial, ele é um público, vou colocar ele como booleano, ele compara e retorna, ele vai receber por parâmetro uma string, que é a string cor, ou a param cor, ou seja, a cor que vem por parâmetro. Aí eu faço o seguinte, se a minha cor encapsulada for igual a minha param cor, ele vai me dar um return
true. Agora, uma outra coisinha é o seguinte, você vê que mesmo tendo colocado return, ele está me dando um erro. Por quê? Porque eu sou obrigado, mesmo com um teste lógico, eu sou obrigado a informar o else. Vamos supor, não quero, eu quero verificar se é só. Mas mesmo que aquele teste seja negativo, eu tenho que retornar um valor para ele. Se eu colocar o else aqui, o erro já vai sumir. Se eu colocar aqui um return false, o erro já some. Se eu arranco esse else, ele já vai me dar um erro aqui. Então muito cuidado quando você estiver trabalhando com retorno, porque é meio chatinha essa parte, mas também é muito legal. Então, sabendo que eu estou recebendo uma cor por parâmetro, estou comparando, ele vai me retornar true ou false, eu vou vir aqui na minha classe principal, na program.cs, vou falar que o meu objeto carro, ponto. Eu tenho aqui o método compare e retorna. Então, o meu compare e retorna, ele vai ter que receber uma cor por parâmetro. No caso, eu vou colocar aqui a cor amarela. Então meu primeiro retorno vai ser falso. Eu poderia já setar aqui na lata, assim, aqui de cara, já colocar aqui uma booleana. Eu já poderia fazer isso direto. Já pegava aqui, fazia o envio do valor para minha classe e também já resgatava o valor, mas eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Ou melhor, eu vou fazer isso sim, porque agora a gente já printa ele na tela. Então agora a gente já dá um console.write. Eu vou pegar o meu retorno .toString. Esse ponto e vírgula aqui não tem. Então eu vou colocar assim, aqui. Então eu vou colocar aqui que o valor retornado é segundo o meu teste lógico. Então eu vou vir aqui, colocar um breakpoint aqui nesse carinha e vou dar um play. Coloquei o breakpoint, eu vou vir dar um debug, vou dar um step over aqui. Ele vai fazer o teste lógico. Fez o teste lógico, eu vou vir aqui, vou passar ele na mão, porque se eu der F10 eu paro a gravação. Ele vai me dar o retorno falso. Novamente step over. Ele voltou aqui. Agora se eu colocar o mouse em cima do meu retorno, em cima da minha variável retorno, eu tenho ela como false. Vamos dar mais um step over. Agora ele vai printar os dados na tela para mim. Mais um. Opa, segurar os dados na tela. Ele me mostrou o falso aqui. Bom, vimos lá funcionando a nossa classe. Posso tirar esse breakpoint. E agora eu vou passar a cor correta, que é azul. Eu vou dar um F5 sem breakpoint, sem nada. Ele me retornou verdadeiro. Então tá aqui. Eu criei o meu método compare e retorna, que faltou um A aqui, mas não tem problema. Passei a string, fiz a comparação e usei a cláusula return. Ele está me retornando belezoca. Porém, existem outras maneiras de se trabalhar com retornos de dados, que no caso a gente vai estar vendo agora. Então vou deixar essa booleana aqui. Ele vai falar que a minha variável está vazia, por isso que está dando esse errinho aqui, mas depois a gente corrige esse erro. Não há problema nisso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método void. Eu vou receber por parâmetro uma string chamada paramCor, uma string não, vai ser um inteiro. Então, quando eu for ter mais de um parâmetro, eu tenho que separar eles por vírgula.
Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um outro teste lógico aqui, só que com a cláusula out. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar aqui uma vírgula, eu vou colocar out. O que eu vou retornar aqui? O que eu vou mandar para lá? Deixa eu ver aqui, um booleano? Não. Um inteiro? Não, eu vou retornar uma string. Eu vou chamar de retorno. Então eu vou pegar minha variável, eu vou fazer o teste lógico e vou falar que o meu retorno é igual deixa eu ver aqui. Então agora aqui a gente vai fazer o teste lógico. Então eu vou pegar o code, se ele for igual a param_code e a cor for igual à cor que veio por parâmetro, ele vai me dar um retorno true. Vou colocar aqui em vez de true então, um retorno verdadeiro e um retorno falso. Então tá aqui. Public void, o nome do método, passando por parâmetro o código, a cor, e eu vou receber da minha classe principal, através de parâmetro, uma variável retorno. Ela vai vir com valor. Esse retorno ele vai vir para cá e esse retorno ele vem a variável vazia, ele faz o teste lógico e retorna com um valor ou verdadeiro ou falso. Então, para ficar mais claro, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar ela aqui, em vez de ser booleana, vai ser uma string. Eu vou deixar ela inicializada em string.empty, ou seja, eu quero uma string vazia para esse carinha. Ela vai estar vazia. Tanto é que se eu rodar esse carinha, ele vai me mostrar na tela nada. Então, está vazia a minha string. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui meu objeto carro, ponto, compare e retorna. Ele vai receber o que? Ele vai receber o inteiro. O inteiro eu quero 5, para dar certo o teste lógico. Vírgula, a cor. Vou colocar a mesma cor, que é azul. Vírgula, agora eu preciso falar a saída, que eu quero o que? Eu quero um out no meu retorno. Então, agora o que vai acontecer aqui? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir, vai passar, vai pegar vai pegar esses valores aqui, vai vir para minha classe através de parâmetro, vai fazer a comparação dos dois, aí ele vai pegar o resultado do teste lógico é verdadeiro, é true, ele pega e preenche a minha variável retorno com o valor verdadeiro. Não, o teste lógico não é verdade, o teste lógico é mentira. Ele me preenche a variável retorno com falso e ele me manda a minha variável retorno para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse toString daqui, esse sinal de mais eu vou substituir por uma vírgula, e vou falar assim, ó, o valor retornado é, e vou abrir e fechar chaves, e vou colocar um 0. E vou dar um F5. Então o valor retornado é verdadeiro. Isso daqui alguns conhecem como token, outros conhecem como campo vazio a ser preenchido. Isso daqui tem vários nomes. Eu conheço daqui como token, que a gente passa esse valor que está aqui para dentro da string através desse carinha. Então basicamente é isso, o out. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o out. Tem sim, vamos fazer um outro teste aqui, vamos fazer retorno falso. Eu vou passar que o código é 80 e a cor é, sei lá, vamos ver aqui,
Não. O carro é preto. Ele fez a comparação, falou que o retorno é falso. Bom, a gente viu o return e viu o out. Vamos para o ref. Só a caráter de exemplo, tá? Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e comentar isso daqui. O out, eu não preciso inicializar a variável retorno. Tanto é que se eu rodar aqui, vai funcionar perfeitamente. Agora, se por um acaso eu vim aqui falar que o meu parâmetro ele vai ser retornado para minha classe principal através do ref, eu preciso inicializar minha variável, nem que ela seja uma string.empty, uma string vazia, mas eu preciso inicializar ela. Então, se eu apagar isso daqui e deixar como string.empty, ele não aceitou. A gente inicializa ela em vazia aqui. Ah tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Comentário aqui. Na verdade é o seguinte, eu preciso trocar esse parâmetro aqui, ó. Ref. Isso. Bom, o que vai acontecer? Ele vai falar aqui, ó. Vou abrir o error list, fixar ele aqui, ó. Ele vai falar que ele está usando uma variável que não foi assinada e o nome da variável é retorno. Bom, eu vou apagar aqui e deixar como string.empty, some o erro. Então já tá belezinha. Então a diferença do out para o ref é que o out você não inicializa a variável e o ref você inicializa, mas no resto é muito parecido. E o return você não pode definir o método como void, você tem que definir o tipo a ser retornado. Então eu vou dar um play aqui, me retornou falso. Código 5, cor azul, me retornou verdadeiro. Então basicamente é isso. Parametrização de métodos. Agora fica a teu critério, fica a tua vontade aí estudar um pouquinho sobre parametrização de métodos, mas o básico do básico é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida pode postar o comentário que eu estarei respondendo. Não tenho mais nada para falar a respeito disso, do básico. Isso daqui já é um alicerce muito bom. Muitas pessoas não conhecem nem o out nem o ref, só usam o return, mas caso você queira saber mais sobre o out e o ref ou return, você pode fazer isso daqui, ó. Vai no espaço em branco do seu Visual Studio, escreve return, vai com o mouse em cima, dá um clique e aperta a tecla F1, vai abrir o help do Visual Studio. Abrindo o help do Visual Studio, você tem tudo sobre C#. Então aqui ele explica tudo sobre o return. Se eu fizer isso com o ref, acontece o mesmo. Tá aqui, ele me dá tudo sobre o ref. Se eu quiser o out, opa, tem que colocar aqui, isso só. Ele não achou nada sobre o out, ele não achou nenhuma referência. Bom, certeza está corrompido o meu help, mas tudo bem. Bom galera, o básico do básico é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai voltar a trabalhar com Windows Forms. A gente vai ver um pouquinho mais sobre classes, assim, sobre instanciamento, mas tudo através de Windows Forms. Bom galera, por hoje é só. Ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.